E aí, pessoal? Acabou de sair o relatório de janeiro do HR11 e a gente já mergulhou de cabeça nos números. A pergunta que a gente quer responder aqui é bem direta. Com esse portfólio todo novo, depois da última emissão, o fundo continua sendo uma boa oportunidade de renda? Vamos descobrir juntos, sem enrolação. E vamos começar com o que todo mundo quer saber: dividendo. Olha só esse número, um dividend yield anualizado na casa dos 11,3%. Num cenário em que a gente vê os juros caindo, esse é um número que chama bastante atenção. Mas a grande questão é, será que esse pagamento se sustenta? Vamos investigar. Então, nossa primeira parada, como não podia deixar de ser, são os dividendos. Vamos conferir direitinho o que pingou na conta em janeiro e, o que é mais importante, qual a expectativa para o resto do ano de 2026. Em janeiro, o fundo pagou exatamente 0,083 por cota. Mas o ponto-chave aqui, o pulo do gato, é a gestão ter mantido o guidance, ou seja, a previsão para o ano. Manter essa faixa entre 8 e 9 centavos é um sinal muito claro de que, mesmo com todas as mudanças, a previsibilidade da renda continua sendo a prioridade número 1. E por que essa confiança toda? A própria gestão explica. Eles estão dizendo o seguinte: olha, a gente fez uma faxina geral, vendeu ativos, pagou dívida, reorganizou a casa e, mesmo assim, a nossa capacidade de gerar e distribuir renda continua sólida. Isso é um recado bem forte para o mercado. Ok, o dividendo tá interessante, mas a pergunta que não quer calar é: o fundo gerou caixa suficiente para pagar tudo isso ou tá queimando reserva? Vamos olhar os números, o resultado de janeiro, para tirar essa dúvida? E aqui está a prova dos 9. Se a gente comparar o resultado líquido, que é o lucro final, com o valor que foi distribuído para os cotistas, dá para ver que não só cobriu o pagamento, como ainda sobrou um troco. Isso é o que a gente chama de saúde financeira na prática. E qual o motivo para esse resultado bom? Tá bem aqui. A receita cresceu simplesmente porque os imóveis novos, aqueles que foram comprados com dinheiro da sétima emissão, já começaram a gerar aluguel. É o plano de crescimento saindo do papel e virando dinheiro no caixa. E é muito importante entender isso. O Garia 11 de hoje não é mais o mesmo fundo de um ano atrás. Ele passou por uma transformação gigantesca. Vamos dar uma olhada no que tem dentro do portfólio agora e qual é o plano de jogo da gestão para 2026. Gente, olha só essa diferença. O salto foi enorme. O fundo praticamente dobrou de tamanho, indo de 1 bilhão e 300 para quase 2 bilhões e 700 em ativos. Na prática, isso quer dizer mais imóveis, mais inquilinos e, em tese, um risco mais diluído. E a estratégia para o futuro é bem clara. Esse gráfico de pizza mostra que a gestão quer reorganizar o portfólio, aumentando aos poucos a participação dos ativos de logística. É um movimento estratégico para se posicionar num setor que está com uma demanda muito forte. Então, resumindo o plano para 2026, o foco total é em logística. A gestão promete ser bem criteriosa, bem chata na hora de comprar coisa nova para não prejudicar o rendimento do fundo. E, atenção nesse último ponto, já existe um pipeline, uma fila de novos imóveis na mira. Ou seja, podemos esperar mais crescimento vindo por aí. E claro, não adianta crescer de qualquer jeito. A qualidade desses ativos é o que conta. A gente está falando aqui de contratos de longo prazo, com inquilinos de primeira linha, o que garante uma receita estável e previsível. Essa é a espinha dorsal do fundo. Beleza, então já vimos que o dividendo parece sólido e que o portfólio está crescendo. Mas e o preço da cota lá na bolsa? Será que tem uma oportunidade aí? Vamos dar uma olhada na avaliação do fundo. Essa é a pergunta que todo mundo quer responder, não é? Será que o mercado já colocou no preço toda essa transformação do Garia 11? Ou ele ainda está sendo negociado como se fosse o fundo antigo? E a chave para essa análise está nesse número, 1P sobre VP, ou seja, preço sobre o valor patrimonial, de 0,92 no final de janeiro. Esse é o indicador mais importante para a gente olhar agora. Para quem não está tão familiarizado, PVP basicamente compara o preço da cota na bolsa com o valor justo dos imóveis do fundo. Um indicador de 0,92 significa que, na prática, o mercado está vendendo cada R$ 1 de patrimônio do fundo por apenas 92 centavos. Traduzindo em bom português, tem um desconto de 8% na mesa. Isso pode ser visto como uma margem de segurança ou, quem sabe, um potencial de valorização se o mercado decidir ajustar esse preço para mais perto do valor real dos ativos. Certo. Agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça e tentar traçar um panorama do que a gente pode esperar para o GR11 daqui para frente.
Então, colocando na balança, a gente tem o seguinte: do lado das oportunidades, um potencial de crescimento com novos imóveis e a chance do desconto no preço diminuir. Mas, claro, também tem riscos. O cenário de juros no Brasil sempre afeta os FIIs e existe o desafio de integrar tantos ativos novos de uma vez. E vale dizer que o mercado está de olho. O fundo é acompanhado por mais de 30 casas de análise. A base de cotistas não para de crescer e a liquidez diária, ou seja, o volume de negócios, é bem alta. Isso mostra que o GRE11 está, sim, no radar dos investidores. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Juntando um portfólio maior, mais robusto, um dividendo interessante e esse desconto no preço, será que a gente está diante de uma janela de oportunidade? A resposta, claro, vai depender da análise e do perfil de cada um. Bom, pessoal, por hoje é isso na nossa análise do GARI 11. Se esse bate-papo ajudou a organizar as ideias, não se esqueça de deixar um like e se inscrever para a gente continuar acompanhando juntos os próximos relatórios. Um abraço e até a próxima!